Mateus capítulo 14. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e o pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Pois João dizia: Você não tem direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodias, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isto a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. E ao saberem disso, as multidões vieram da cidade, seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que as multidões se assentassem sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo, a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos no barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. E estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores, e lhes trouxeram todos os enfermos, e pediam-lhe
ao menos pudessem tocar a borda da sua roupa. E todos os que tocaram nela ficaram curados.